Quem é quem de hoje nós vamos falar sobre movimento lojista e sobre associativismo. O meu convidado, Marcos Souza, é presidente do Condes, Conselho de Desenvolvimento, também preside a Enflo e a CDL de São José. Marcos, bom dia, um prazer te receber aqui na Band. Prazer é todo meu. Primeiro, eu gostaria de conhecer um pouquinho da tua história no associativismo, né? Você me contava que participa do movimento lojista há 18 anos. Eu iniciei a minha vida profissional incentivado pelo meu pai. Meu pai é empresário. Hoje eu tenho empresas que eu criei do zero, mas a minha vida profissional iniciou numa empresa familiar. É essa empresa que está lá na Enflo há 18 anos. E a minha história na Enflo é recente. Em torno de 7, 8 anos que eu iniciei na diretoria, conselho fiscal, até chegar agora no ano passado à presidência das entidades. Que te trouxe para o movimento lojista? Por acaso não, era um foco, né? Era uma meta. Presidir essas entidades, para mim, era uma meta. É uma questão ideológica e continua sendo. E o que me levou a isso? A possibilidade de utilizar as entidades como instrumento de mudança. Eu percebi que as entidades faziam grande diferença na comunidade, na política, do desenvolvimento de São José e da região metropolitana, e eu queria colaborar com isso. Tinha muitas ideias, muitos projetos, muitos estão em andamento, e estava certo de que era o fórum adequado. Estamos lá trabalhando arduamente hoje, com mais um ano ainda de mandato pela frente. Presidente de uma CDL, de uma Enflo, de um Condes, que é um Conselho de Desenvolvimento, tem salário, Marcos? Não. Nós temos, no caso da Enflo e da CDL São José, o presidente tem reembolso de despesas, né? Qual é o objetivo? É que ele não tenha custos para estar ali. Mas é totalmente voluntário? Todos os cargos, nós somos 18 diretores, mais o presidente, mais 45 conselheiros, todos voluntários. Assalariados, colaboradores são o nosso staff interno, são pessoas contratadas para isso, mas tanto na Enflo quanto na CDL, no Condes, eu posso falar aqui pela CIF, pela CDL de Florianópolis, nossas co-irmãs, todos os cargos voluntários. Qual é o trabalho de uma CDL, de uma Câmara de Dirigentes Lojistas? A CDL, ela zela pelo lojista, né? Ela faz parte do sistema da FCDL e procura privilegiar e trabalhar pelo incremento do comércio varejista, principalmente o comércio de rua, apesar de nós temos também algumas lojas que estão em shopping, que são nossos associados, mas o shopping por si tem uma outra estrutura. Hoje o comércio de rua está mais ligado à CDL. E as campanhas que nós fizemos constantemente nas datas comemorativas, Dia das Mães, dos Pais, Natal, e todo o trabalho, todo o arcabouço de serviços para que esse comerciante seja mais competitivo, tenha mais tempo para cuidar do seu negócio e a gente possa fazer por ele o trabalho periférico de capacitação de colaboradores, de serviços de saúde para a sua empresa, de serviços de nota fiscal eletrônica, por exemplo, armazenamento, todos os serviços que são prestados pela CDL para facilitar a vida do lojista. Mas aí o telespectador pensa, será que uma Câmara de Dirigentes Lojistas, uma associação empresarial, até mesmo um conselho de desenvolvimento, será que eles trabalham somente para os patrões, para os empresários, no caso das CDLs, trabalham somente para os lojistas? Que influência isso traz no dia a dia das pessoas, do consumidor final? Olha, eu diria a você que vou falar pelo meu mandato, posso falar pelo meu mandato, posso falar pelo meu ex-presidente, meu grande amigo Tito Alfredo Schmidt. Nossos discursos públicos, eles sempre trazem consigo que nós trabalhamos em prol da classe empresarial e da sociedade como um todo. Porque nós, antes de sermos empresários, nós somos cidadãos. Nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas mazelas. Então, a nossa interferência é no sentido de trazer um ambiente saudável para o desenvolvimento do município. Seja na economia, seja no ambiente político, sem querer desmerecer o trabalho que o político eleito está lá para fazer, que o funcionário público está lá para fazer, o nosso intuito é colaborar. Então todos são beneficiados. O empresário é beneficiado, o colaborador é beneficiado, a sociedade é beneficiada hoje em São José e na Grande Florianópolis pelo trabalho que faz a Enflo, pelo trabalho que faz a CDL de São José e todas as entidades co-irmãs espalhadas no estado. Todas têm essa visão.
o bem da sociedade e o desenvolvimento de Santa Catarina. Por isso que assuntos da coletividade são geralmente discutidos dentro dessas entidades, não é? Nas reuniões de diretoria. E eu participo do movimento lojista já há bastante tempo e gostaria de fazer uma pergunta bem particular, que é uma curiosidade minha enquanto jornalista, enquanto cidadã também, e que eu vejo isso acontecer muito dentro de entidades de classe. Talvez a falta ou o interesse que tenha diminuído, eu não sei se é uma impressão minha, Marcos, e aí você vai me ajudar a encontrar uma resposta para isso, mas eu não vejo jovens participando de movimentos lojistas. As CDLs jovens aí pelo Estado, a gente percebe, junto com o nosso presidente da CDL Jovem de Santa Catarina, ainda o jovem discretamente participando, muitas vezes não entende o propósito, enfim. O movimento lojista, os movimentos de classe, você sente que eles estão fortalecidos? O que na sua opinião, precisaria acontecer para que houvesse mais participação da sociedade nesses movimentos? Eu acredito que isso tem melhorado, mas é um processo cultural gradativo. Nós temos procurado incentivar que os jovens participem do movimento, que se integrem a essas causas. Eu, na ENFRE, na CDL, tenho privilegiado o movimento jovem, mas é uma questão cultural. E hoje as empresas, tanto o comércio, indústria, serviços, as empresas como um todo no Brasil, elas estão muito pressionadas pela alta carga tributária, pelo alto custo Brasil, pela falta de mão de obra, uma série de mazelas que nós vivemos hoje, de desafios que faz com que o empresário tenha pouco tempo para se dedicar a outras causas. Nós frequentemente recebemos respostas de empresários que não podem estar conosco numa reunião ou num evento, mesmo depois das 6, porque precisam trabalhar, porque precisam esticar os seus horários para poder dar conta do trabalho que tem que ser feito. O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Não só enquanto entidade do município, mas estadual, e também falando das nossas confederações, trabalhado para desburocratizar, para facilitar o pagamento de impostos, agora com uma mudança significativa no Super Simples, aprovada há pouco tempo na Câmara Federal, buscar novas linhas de financiamento, de investimentos, enfim, poder dar às empresas mais condições de trabalhar com maior tranquilidade e propiciando, por consequência, com que os seus gestores tenham mais tempo para trabalhar as questões sociais, para trabalhar as questões que envolvem o seu município, para poder ter mais dedicação a isso. Porque não basta nós elegermos os nossos representantes, nós temos que cobrar, temos que fiscalizar, temos que acompanhar, temos que trabalhar pela nossa região, pelo nosso município, pelo nosso país. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Mas a sua pergunta é muito oportuna e a nossa expectativa é que isso continue evoluindo, continue melhorando. Nós somos, para te citar um exemplo, nós somos hoje, em média, em cada município do país, em torno de 10, 15, até 25% das empresas participam do associativismo. O restante ainda está fora, por N motivos. E boa parte desse percentual que participa está ali pelos serviços que a entidade oferece, e não pela ideologia do associativismo. Então nós temos uma longa estrada pela frente, que vem melhorando. E eu espero que dentro de 5, 10 anos a gente tenha uma realidade muito diferente, um movimento ainda mais forte e atuante. Até porque um movimento de classe, como um movimento lojista, por exemplo, forte, significa também um peso aí nas decisões, nas discussões das coisas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Quer ver um exemplo? Região metropolitana. Um dos assuntos que está sendo discutido agora, não só no Condes, mas também na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A criação da região metropolitana de Florianópolis é até um assunto um pouco polêmico, que o presidente Marcos vai explicar para a gente depois do intervalo, e explicar principalmente, gente, qual é o benefício para você, cidadão, com a criação de uma região metropolitana. Um instante só.